Em Gênesis 4, somos levados para um momento importante da história da humanidade, onde as sementes do bem e do mal são semeadas de maneira irrevogável. Este capítulo da Bíblia, repleto de drama e consequências duradouras, mergulha profundamente nas vidas dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. A história nos apresenta o nascimento de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, que representam de maneira simbólica as escolhas que todos nós enfrentamos na vida. Caim, o agricultor, e Abel, o pastor, oferecem sacrifícios a Deus, desencadeando uma série de eventos que revelam a complexidade da natureza humana. Deus favorece a oferta de Abel, o que gera ciúmes e ira em Caim. Neste ponto em diante, Gênesis 4 nos leva por um caminho de tragédia e consequências, culminando no infame assassinato de Abel por Caim. O derramamento de sangue, o primeiro na história da humanidade, ecoa com as ramificações do pecado e da maldade. Aqui temos um convite de reflexão profunda sobre as escolhas que fazemos em nossas próprias vidas, as consequências de nossos atos e a importância de buscar a favor de Deus e da justiça. Este capítulo é fascinante, pois temos a verdadeira compreensão da escolha e do caminho que tomamos em nossas vidas. Pare para pensar. E se Caim não tivesse matado Abel? E se, na verdade, Caim, ao ver que Deus se agradou mais pelo sacrifício que Abel ofereceu, usasse aquele momento como experiência e aprendizado, para que assim, da próxima vez, ele pudesse fazer o mesmo ou até melhor? Nós somos falhos realmente, mas recebemos a dádiva de aprender com nossos próprios erros e melhorar. O ser humano tem uma capacidade intelectual fascinante e incrível. Infelizmente, o que mais vemos acontecer é o uso desta poderosa arma que é a sabedoria dada por Deus para nós, sendo utilizada como arma ou fruto do puro egoísmo e por outros sentimentos ainda piores que se afloram em nosso ser no momento em que somos tentados e não conseguimos resistir às tentações. Seja diferente, seja mais como Cristo, saiba tomar a decisão ideal para a sua vida. No início do capítulo de Gênesis, somos introduzidos ao nascimento de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, cujos nomes em hebraico têm significados profundos. Caim pode ser traduzido como adquirido ou possuído, refletindo a esperança de Eva de que ele fosse o cumprimento de uma promessa divina. Já Abel significa vaidade ou sopro, sugerindo uma fragilidade inerente à vida humana. A história prossegue com ambos os irmãos apresentando ofertas a Deus. Caim, um agricultor, oferece os frutos da terra, enquanto Abel, um pastor, oferece os primogênitos do seu rebanho. Deus, por sua vez, olha com favor para a oferta de Abel, o que suscita uma questão intrigante. Por que a oferta de Abel foi aceita, enquanto a de Caim não? A resposta está nas motivações e atitudes dos dois irmãos. Abel oferece sua oferta com um coração sincero, movido pela fé e devoção a Deus. Caim, por outro lado, parece abordar a questão de forma mais superficial, sem a mesma devoção e fé. Deus não está preocupado com a natureza das ofertas em si, mas sim com o coração daqueles que a apresentam. Esse episódio nos lembra que a adoração genuína vai além de rituais e formalidades. Ela se origina no coração. Deus não deseja apenas nossas ações externas, mas anseia por uma conexão profunda e sincera conosco. Ele valoriza a fé, a devoção e a motivação por trás de nossas ações. A reação de Caim à rejeição de sua oferta revela sua natureza humana e imperfeita. Ele fica irado e desapontado e seu rosto se abate. Deus gentilmente adverte Caim, sugerindo que ele pode superar seus sentimentos negativos se escolher fazer o que é certo. No entanto, Caim sucumbe às emoções e acaba cometendo o terrível ato de assassinato contra seu irmão Abel. Essa tragédia é resultado da escolha de Caim de permitir que o pecado e a inveja governem seu coração, em vez de seguir o caminho da retidão. À medida que exploramos essas passagens, somos confrontados com questões essenciais sobre a natureza humana, a adoração a Deus e a importância de escolher o caminho da retidão.
A história de Caim e Abel nos lembra que, mesmo nas situações mais sombrias, Deus oferece oportunidades para o arrependimento e a restauração. No entanto, também nos alerta para a gravidade das consequências quando cedemos às nossas emoções e pecados. Gênesis capítulo 4, do versículo 8 ao 16, aqui vemos a ira de Caim entrando em ebulição. Sua ira e seus ciúmes se intensificam, culminando em um convite sinistro a Abel. Vamos ao campo. Abel, talvez sem perceber o perigo que se avizinha, concorda com o pedido de seu irmão. A atmosfera no campo se torna tensa e sombria à medida que Caim se volta contra seu próprio irmão. Não há uma discussão aprofundada, nem uma tentativa de reconciliação. Em um momento de fúria cega, Caim atacou Abel, ceifando a vida de seu próprio sangue. Aqui somos confrontados com a realidade chocante do primeiro assassinato registrado na Bíblia. As consequências desse ato são imediatas e profundas. Deus, o justo juiz, confronta Caim com uma pergunta que ressoa ao longo da história: onde está Abel, teu irmão? Caim, ciente de sua culpa, responde com a famosa negação: não sei. Sou eu o guarda do meu irmão? Esta resposta não apenas tenta esconder o crime, mas também demonstra uma falta de responsabilidade e empatia. Deus, no entanto, não deixa o assassinato impune. Ele amaldiçoa Caim, tornando a terra estéril para ele e o expulsando da presença do Senhor. A severidade dessa punição reflete a gravidade do pecado de Caim e serve como um aviso sobre as consequências devastadoras do mal. Caim, agora marcado como fugitivo e errante, expressa sua angústia diante da perspectiva de ser morto por outros que o encontrar. Deus, em sua misericórdia, coloca uma marca em Caim para protegê-lo de ser assassinado por vingança. Esta marca é um símbolo do perdão divino e da preservação da vida, mesmo para aqueles que cometeram atos hediondos. O relato do assassinato de Abel por Caim nos lembra das profundas raízes do pecado da natureza humana. A ira, os ciúmes e a falta de empatia são retratados vividamente como catalisadores para um ato tão terrível. Essa história também aponta para a importância da justiça divina, que não deixa o mal impune, e ao mesmo tempo revela a misericórdia de Deus, que mesmo diante de atos perversos, oferece oportunidades para arrependimento e proteção. Essa narrativa nos faz refletir também sobre nossa própria responsabilidade em relação aos outros. Somos nossos irmãos e irmãs, guardiões uns dos outros. E nossa conduta e atitudes podem ter impactos profundos na vida dos outros. A história de Caim e Abel serve como um lembrete vívido de que a escolha entre o bem e o mal, a empatia e a ira é uma decisão que molda não apenas nosso destino, mas também o destino daqueles ao nosso redor. Gênesis capítulo 4, do versículo 17 ao 25, a história começa com Caim construindo uma cidade chamada Enoque e nomeando-a em homenagem ao seu filho. Esse ato pode parecer insignificante à primeira vista, mas revela a natureza inovadora da civilização humana. A construção de uma cidade marca um marco na história da humanidade, sinalizando o início do desenvolvimento social e urbano. Dentro dessa genealogia, encontramos nomes como Irade, Meu-Jael e Metusael, que são mencionados como descendentes de Caim. Embora esses nomes não sejam tão familiares quanto outros personagens bíblicos, eles representam o início da expansão da linhagem de Caim e, por extensão, da própria humanidade. Vemos como figura notável nesta genealogia o Lameque, que se apresenta como um polígamo. Ele toma para si 2 esposas, Ada e Zila, e faz uma declaração que nos fornece um vislumbre de seu caráter e atitude. Lameque, em um tom de autojustificação, fala sobre como se vingaria de forma mais extrema do que Caim, caso alguém o ferisse. Esta declaração revela uma mentalidade de vingança e violência que parece perpetuar a agressividade que vimos em seu antepassado Caim. Podemos perceber aqui que esta linhagem serve como contraponto às linhagens justas e piedosas que vemos em outras partes da Bíblia. Aqui,
Vemos a descendência de Caim caracterizada por nomes que podem evocar orgulho, vingança e possivelmente um afastamento das vias do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 25 ao 26, encontramos uma reviravolta na narrativa que nos apresenta os descendentes de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Enquanto as gerações de Caim, como vimos anteriormente, estavam manchadas pela violência e pelas escolhas negativas, as linhagens de Sete abrem caminho para uma nova esperança e um retorno à adoração genuína. A história começa com Eva, que dá à luz a Sete após o assassinato de Abel por Caim. O nome Sete significa dado ou substituído, e Eva percebe que Deus lhe deu um substituto para Abel, que havia sido tirado da família por meio da tragédia. Essa escolha de nome carrega significado profundo, sugerindo a restauração da esperança e da continuidade da linhagem de Adão e Eva. A partir daí, a narrativa nos apresenta um vislumbre das primeiras etapas do retorno à adoração genuína. É dito que, então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Este breve versículo é carregado de significado, pois marca o início de um movimento espiritual em direção a uma relação mais próxima com Deus. A genealogia que segue, listando os descendentes de Sete até Enos, reforça essa ideia de retorno à adoração e à busca de Deus. Embora os nomes desses descendentes não sejam tão familiares quanto outros personagens da Bíblia, eles desempenham um papel fundamental na história da fé. Eles representam a continuidade da linhagem piedosa que busca um relacionamento significativo com Deus. A história dos descendentes de Sete destaca a importância da esperança e da restauração na narrativa bíblica. Mesmo diante de tragédias e escolhas humanas negativas, Deus continua a agir para trazer renovação e redenção. O nascimento de Sete é um símbolo poderoso dessa promessa divina de restauração, e a prática de invocar o nome do Senhor marca o início de um retorno à adoração sincera. Este é o resumo do capítulo 4 de Gênesis, que traz consigo o ponto de decisão e consequência de suas ações. Espero que este conteúdo tenha sido enriquecedor em sua vida. Deixarei aqui na descrição o acesso ao vídeo de Gênesis capítulo 5 para que você possa continuar o seu estudo. Te aguardo no próximo vídeo.